Olá, bem-vindos ao Listão. E hoje eu quero apresentar para vocês uma lista sobre um tema, a respeito de um tema que eu considero muito especial, que é a música. Esse tema vai voltar em outras listas e vai voltar também em outros quadros do canal. Só que hoje nós vamos falar de samba, basicamente de samba enredo, dos sambas enredo. Obviamente que a lista que eu vou apresentar aqui é uma lista que é uma lista do meu gosto, das minhas preferências, é uma lista daquilo que eu considero que tem sentido dentro dos universos que me habitam, que são vários, mas esta lista é uma lista muito afetiva. Eu quero dizer com isso que não é uma lista do que eu considero que é o melhor, não é isso que está em disputa, que não é isso que está em questão. Algumas listas que eu vou apresentar futuramente é daquilo que eu considero o melhor. Aí eu vou apresentar também os motivos que me levam a considerar isso. Mas nesse caso, além dos sambas serem muito bons, não sei se são os melhores, mas para mim são muito significativos porque eles dizem muito acerca da minha formação, acerca daquilo que eu considero que é importante, acerca dos meus valores, acerca da minha história, da minha vida. Então eu queria dividir com vocês a lista de sambas enredo que eu considero que são fundamentais na minha vida. Você pode ter a sua lista, você pode ter a sua opinião e eu vou ficar muito feliz se você colocar nos comentários, se a gente puder conversar a respeito disso. Portanto, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe. Vamos conversar sobre essa lista que eu quero apresentar para vocês hoje. Tá bom? Vamos começar? Em primeiro lugar, sambas enredo. Por que eu escolhi os sambas enredo para falar disso? Eu acho que os sambas enredo e no contexto em que eles aparecem diante de nós, que é o carnaval, é aquilo que Luiz Antônio Simas fala que é o momento em que a vida ela desafia a morte, ou seja, o corpo ele desafia todas as formas de opressão, todas as formas de limitação e ele vence. O corpo do carnaval é aquele que dribla a morte não alcança ele. Eu acho que o samba enredo, portanto, ele é uma reconstrução épica da vida. Ele é a teatralização e o teatro, ele tem a ver com um momento de reconfiguração, de ressignificação. E o samba enredo faz isso. O samba enredo, portanto, ele dá sentido para aquela grande teatralização do carnaval, para aquela festa dos corpos que reclamam pela vida e que buscam um outro sentido. E o samba enredo, portanto, ele é esse desenrolar, ele é esse caminhar épico da vida que busca ganhar outros sentidos para além daqueles que socialmente são dados ao corpo negro, ao corpo da mulher, seja ela cis, seja ela trans, ao homem cis, ao homem trans. É a ressignificação do corpo, é a festa da inversão e, portanto, é o lugar em que a gente desafia os vários significados. Então vejam, portanto, que o samba enredo é aquilo que nos permite compreender isso tanto a partir dos movimentos do corpo, mas também intelectualizando o corpo e corporificando a alma também. Eu acho que é fundamental entender o samba enredo a partir dessas referências. E como o próprio nome diz, o samba enredo ele traz uma história. Então nós temos grandes peças, né, grandes obras da música popular brasileira que tem esse formato do samba enredo, esse formato do épico, tipo do samba enredo. Eu quero começar apresentando um samba que faz parte da minha história de vida, da história da minha família. Para quem não sabe, eu sou neto de um dos fundadores de uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo, que é o Vai-Vai. Meu avô, o seu Lorival, né, que também deu o nome ao meu pai também chamava Lorival. O seu Lorival, ele foi um dos primeiros diretores da escola de samba Vai-Vai. E o meu avô, ele também era músico, ele era baterista, era um homem muito interessante, que eu não cheguei a conhecer, né, mas parece que ele está aqui junto comigo. Todas as minhas referências, sempre quando eu falo de alguma coisa, falo de música, né, a minha forma de ser, todo mundo lembra do meu avô.
E a figura do meu avô paterno, portanto, ela se tornou muito forte na significação da minha vida, da minha história. E a minha relação com o vai-vai, portanto, se tornou muito forte com o samba. Meu pai também era sambista, meu pai gostava muito de samba, então eu sou de uma família de sambistas tradicional aqui de São Paulo, e nesse sentido o vai-vai faz parte da minha história. Então eu me lembro do carnaval de 1996. Foi um carnaval que eu pude, primeiro, eu assisti o desfile em que o vai-vai sagrou-se campeão do carnaval aquele ano, e depois eu pude assistir o desfile das campeãs, também, que foi muito emocionante. E o samba é um samba composto por Amaury de Paula, Borrão e Wagner Santos. E o nome do samba é A Rainha, a Noite, a Tudo Transforma. Dizem o seguinte: oi clareou, clareou geral. Alô galera, alô batera, alô povão. De preto e branco vem a saracura, ninguém segura essa overdose de emoção. Eu me lembro muito bem desse samba porque era um desfile que era justamente na passagem, né, da noite para o dia. E quando cantava clareou, clareou, aí o dia começou a clarear, né, e todo mundo cantando aquele samba. Então para mim foi muito importante, foi muito emocionante poder ver isso, né? É como se o samba enredo ele estivesse de fato, ele estivesse narrando não aquele épico, né? Ou seja, que falava a respeito da vida noturna, falava das propriedades da noite, de como a noite transformava as coisas, de como a noite era algo que a noite ela tinha um poder de criação e de recriação das coisas. E aí, quando o samba falava clareou, clareou geral, e o dia começou a clarear, é como se também o universo fizesse parte do enredo e estivesse também incorporado no desfile. E aí clareou, clareou geral, é como se a noite também ela carregasse consigo a possibilidade de gerar o dia. A noite como algo criador, a noite gera o dia, a noite grávida do dia e da claridade. Então para mim foi muito importante esse samba, foi importante ver o Vai-Vai campeão, aquele ano de 1996. Então esse é o primeiro da lista dos sambas enredo que fazem parte da minha vida, da minha história. Eu quero falar agora do segundo samba enredo, que para mim é muito importante, de muita relevância. Esse faz parte, já é um samba afetivo, sem dúvida alguma, né? Tem muito a ver com afetividade, mas eu diria que eu fiquei antes apaixonado, encantado por um dos compositores, ou melhor, por uma das compositoras, pela compositora, e depois, sabendo da história, conhecendo a obra, aí me apaixonei pelo samba e pela escola também, né? que é uma das maiores do país, uma das mais importantes escolas de samba da história. Eu estou falando aqui da pessoa por quem me apaixonei, estou falando aqui da Dona Ivone Lara, estou falando da rainha do samba. Então eu conheci a história da Ivone Lara, me lembro quando era pequeno, na escola, pequeno mesmo, né? Era muito jovem, houve uma daquelas comemorações, né? Que às vezes são constrangedoras, principalmente para quem é negro, do dia 13 de maio. E aí eu lembro que uma das brigas que nós tivemos, eu tive, assim, de maneira inusitada na escola que eu estudava, dois outros colegas que eram irmãos e que eram negros, né? Então a gente decidiu que a melhor forma de cantar, de falar do 13 de maio, não era ficar se vestindo, né, com roupas do século XIX ou fazendo tecendo loas à Princesa Isabel. O que era importante no 13 de maio era, na verdade, cantar um samba. Cantar um samba, mas um samba que falasse sobre o orgulho, né, de ser negro. Eu lembro que nós cantamos Um Sorriso Negro, né, de Dona Ivone Lara. Então me apaixonei por Dona Ivone Lara e aí fui conhecer o trabalho dela. E esse que eu cheguei, portanto, num samba que Dona Ivone Lara ela escreveu no ano de 1965, né, junto com Silas de Oliveira e Bacalhau, um samba chamado Os 5 Bailes da História do Rio. Esse samba é um samba que fala realmente de 5 bailes da história do Rio de Janeiro, mas como esses 5 bailes contam momentos importantes da história do Rio de Janeiro. A primeira estrofe do samba, ela diz o seguinte: Carnaval, doce ilusão,
Dê-me um pouco de magia, de perfume e fantasia, e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação, eu e meu amigo Orfeu. Sedentos de orgia e desvario, cantaremos em sonho os 5 bailes da história do Rio. É um samba histórico, considerado um dos maiores sambas da história do Carnaval do Rio de Janeiro. E ele fala de 5 bailes. Quais são os 5 bailes, para a gente saber aqui? Os 20 anos da fundação da cidade do Rio, em 1585. A grande festa de mudança de capital do vice-reino do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. A aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarves, em 1818. O grande baile da independência do Brasil, em 1822. E, por fim, o último baile do Império, ocorrido na Ilha Fiscal, em 1889. Tanto que o samba termina falando da República, né? Como a República nasce. Esse samba também é importante porque marca a glorificação daquela que já era gloriosa. Falo também de Dona Ivone Lara como a primeira mulher compositora do Império Serrano. Fazer parte da ala dos compositores, e agora a ala dos compositores é das compositoras do Império Serrano. Eu consegui entender o samba enredo como uma forma de, não apenas de contar a história, mas de recontar a história. Essa junção entre o falar da história e o também de reconstituir a história, de dar um sentido para a história. E a maneira com que se conta a história, a ordem com que se conta a história, aquilo que se escolhe para se falar no campo da história, diz muito sobre os valores, diz muito sobre os sentidos, diz muito sobre as formas de organização da vida que vão ser definidos a partir dessa nossa maneira de reconstituir a história. Então, esse samba, para mim, ele tem uma importância afetiva, mas eu quero destacar também a maneira com que intelectualmente esse samba ele me jogou para uma outra direção, que eu considero muito mais interessante, mais ampla de ver a relação entre arte e política. Enfim, chegamos, portanto, naquele que é o último samba desta lista. Quero falar de 3 hoje. Mas esse aqui tem uma importância, de todos é o que mais me emociona. É um samba, portanto, que hoje eu não posso cantar quase nunca esse samba sem me emocionar. Eu não posso tocar esse samba sem me emocionar de alguma forma. E eu estou falando aqui do samba da Mangueira de 1988, do Carnaval de 1988, cujo título é Liberdade, Realidade ou Ilusão, de Hélio Turco, Jurandir e Alvim. Esse samba, para vocês terem uma ideia, esse samba para mim é tão relevante, tão emocionante, que eu dando aula nos Estados Unidos eu queria explicar para os meus alunos como o samba é um dos pontos fundamentais da resistência negra, como o samba, as escolas de samba faziam parte daquilo que nós chamamos genericamente, com toda a diversidade, com todas as possibilidades de movimento negro. O samba era um movimento de resistência, o samba é um movimento de resistência, o samba é parte da luta do negro pela liberdade. E eu queria mostrar para meus alunos, e eu não consegui. Há vários outros sambas que falam disso, mas o samba que mais falava para mim de perto daquilo que eu queria falar e colocar os elementos foi esse samba. Esse samba tem várias partes que eu gosto muito e que me deixam bastante emocionado. Eu quero destacar algumas delas, né? Sonhei que Zumbi dos Palmares voltou, que a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção. Senhor, Senhor, é a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. E aí o samba continua, né? O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da Mangueira. Então esse samba para mim é um samba lindíssimo, é um samba que me remete à luta, à reconstrução, à vontade de continuar nesse processo, né? Porque a liberdade, ela não é um estado, ela é um processo de libertação. Então esse samba me lembra o processo de libertação. E tanto que o samba fala assim, né? Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade, onde está que ninguém viu?
Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Esse samba, ele é um libelo, né, pela liberdade. E vejam só como é difícil essa lista, porque nesse mesmo ano de 1988, nós tivemos um outro samba, né? Nós tivemos um outro samba. Na verdade, nós tivemos outros sambas, né? Esse ano foi um ano muito rico, né? Esse ano, 88, 89, né? Porque foi o centenário da abolição e depois o centenário da proclamação da República, 89. Então vejam que nós tivemos também o samba da Vila Isabel, que zomba a festa da raça, de Martinho da Vila. Ou seja, é difícil fazer uma lista dessa, né? E tem tantos outros que eu gostaria de falar para vocês, mas vamos ficar nesses 3, né? Pra gente ter um pouquinho de disciplina, senão eu não paro de falar nunca mais. E a gente pode fazer uma outra lista também. Se você gostar, se você quiser, a gente pode fazer uma outra lista, falar mais de samba. Não tem problema nenhum, não. Pra mim vai ser maravilhoso. Essa é uma das facetas da minha personalidade que eu mais aprecio, que é justamente o ser músico, o gostar de música, o falar de música, o de fazer música. É isso, gente. Então, agradeço, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Repito, se você gostou, curta, compartilha e comenta. Eu quero saber qual é a sua lista também. Quero saber se você gosta de samba. E quero saber quais são os sambas enredo que marcaram a sua vida. Muito obrigado, a gente se vê na próxima.